Aula 2, ANP 4, questões 3 e 4. Então, continuando a ANP 4, vamos ver a questão 3, que fala sobre divisores. Então, divisores de um número natural são todos os números que o dividem de forma que a divisão resulte em um número inteiro. Ou seja, a divisão tem resto igual a zero. E a representação para divisores é essa daí. Então, é um D maiúsculo de divisor. O número que você vai representar os divisores. Então, aqui, por exemplo, são os divisores de 10. Então, divisores de 10 igual a... Aqui a representação dos divisores. Então, aqui representado entre chaves. Representado entre chaves porque esses números formam um conjunto. Ou seja, uma família de números, que são os divisores de 10. Então, em geral, para representar o divisor de um número inteiro, né, um número natural. Então, divisor, letra D maiúsculo, abre e fecha parênteses. Lá dentro vem um número. Então, por exemplo, divisores de 5, né, igual, abre chave. Aí vai vir os divisores de 5, então seria 1 e 5. Fecha a chave. Então isso é como se representa os divisores de um número natural. Então, como encontrar os divisores de um número? Então, aqui um exemplo. Então, nós vamos encontrar os divisores de 13. Então, os divisores de um número são todos os números naturais que dividem esse número sem deixar resto. Ou seja, o resto tem que ser zero. Então, se nós pegarmos o 13, o primeiro número que nós vamos tentar dividir é por 1. Não pode dividir por zero, divisão por zero não é definido. Não existe. Não, o resultado não é um número. Então, o primeiro número que nós vamos dividir é por 1. Toda vez que for encontrar os divisores, nós vamos começar dividindo por 1. Então, 13 dividido por 1 dá 1 vezes 1 dá 1. Resta 0, desce o 3. 1 vezes 3 dá 3. Resta 0. Então, se restou 0 aqui embaixo, e acabou a divisão, então 13 é divisível por 1, porque deu um resultado inteiro e o resto foi 0. Então, um dos divisores de 13 é o 1. Aí nós prosseguimos dividindo o 13 agora por 2. Vamos ver se é possível. Se deixa resto 0 na divisão. Então aqui precisa pegar o 13. 2 vezes 6 dá 12. Sobra 1. Se a gente continuar essa divisão, não vai dar o resultado inteiro. Que daí teria que colocar 0, vírgula, o resultado já não é mais inteiro. Então essa divisão tem resto diferente de 0. Então o resto aqui é 1. Deu 6, né? O quociente, o resto é 1. Então 13 não é divisível por 2. Ele deixa resto diferente de 0. E nós podemos testar agora o 3.
Então, da mesma forma, 3 vezes 4, 12, vai dar resto 1. Então, 13 não é divisível por 3 também. E assim nós vamos testando por todos os números. Depois o 4, o 5 também não vai dar. O 6 também não dá divisão inteira. Nem o 7, nem o 8, nem o 9, nem o 10, nem o 11, nem o 12. O último número que dá para dividir por 13 é o 13, o próprio 13. Então, 13 dividido por 13 vai dar resto 0. Então, 13 vezes 1, 13. Resto 0. Então, 13 é divisível por 13. Então, a conclusão é que os divisores de 13 são o 1 e o 13. Qualquer outro número agora acima de 13 não vai ser divisor de 13, porque sempre vai dar resto diferente de 0. E a divisão não vai ser inteira. Então nós escrevemos aqui divisores de 13, um conjunto dos números 1 e 13. Então o 13 tem 2 divisores apenas, que é o próprio 13 e o 1. Outro exemplo aqui, os divisores de 30. Então, da mesma forma, nós vamos dividindo 30 por 1, para ver se 1 é divisor, depois por 2, por 3, até chegar no 30. Então, se eu dividir 30 por 1, vai dar 30. Então, resto 0. Então, os divisores de 30, um conjunto, 30 é divisível por 1. Se eu dividir 30 por 2, vai dar 15, resta 0. Então, também por 2. Então, 2 é divisível, 30 é divisível por 2, 2 é um divisor de 30. E 30 por 3 vai dar 10, resto 0, então 3 é um divisor de 30. 30 por 4 não vai dar, porque vai ficar 4 vezes 8, 32. 4 vezes 7, 28, vai sobrar 2, então o resto não é 0. Então 4 não é um divisor de 30. 5 vezes 6, 30. Então 5 é um divisor de 30. O 6 também é um divisor de 30, porque 30 dividido por 6 dá 5 e o resto é 0. O 7 não é, porque 30 dividido por 7, 4 vezes 7, 28, sobra 2. Então o resto é 2, então o 7 não é divisor. O 8 também não é, o 9 também não, o 10 é. 30 dividido por 10 dá 3, o resto é 0. O 11 não, 12 não, 13 também não, 14 não, o 15 é. Depois do 15, nenhum outro número é divisível, é divisor de 30. Daí o último número que é divisor de 30 seria o próprio 30. Então, os divisores de 30 são 8 no total. 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 e 30.
Então, divisores de 30, um conjunto formado pelos números 1, 2, 3, 5, 10, 15, faltou 6 aqui. 6, 10, 15 e 30. Então, esses são os divisores de 30. Então, os divisores de um número é um conjunto finito, quer dizer, tem uma quantidade definida. Então, a quantidade de divisores de 30 é 8. A quantidade de divisores de 13 é 2. A quantidade de divisores de 10, 4 divisores. A quantidade de divisores de 5 são 2 divisores. Então, cada número natural vai ter uma quantidade definida de divisores. Então, é um conjunto finito. Ou seja, tem fim. Alguns números vão ter vários divisores, alguns vão ter apenas 2 divisores. No caso de um número ter 2 divisores apenas, sendo um deles o 1 e o outro o próprio número, os 2 divisores sendo diferentes, né? Esse número é chamado de número primo. Então, que o 5 é um número primo porque só tem 2 divisores diferentes, o 1 e ele mesmo. O 13 também é um número primo, porque só tem 2 divisores, o 1 e ele mesmo. Então, números que só tem 2 divisores, sendo um deles o 1 e o outro o próprio número, né? 2 divisores diferentes, são chamados de números primos. Então, números primos. Os outros números que têm mais de 2 divisores são números compostos. Agora vamos ver os múltiplos. Então, o múltiplo de um número natural são todos os números obtidos quando multiplicamos esse número natural por 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Então, é como se fosse a tabuada, né? Então, aqui a apresentação é um M maiúsculo. Entre parênteses vem um número, que vai ser cujos divisores nós vamos procurar, né? Então, no exemplo aqui, os múltiplos de 3, igual, abre chave, que é um conjunto. A chave indica conjunto. E agora nós vamos multiplicar 3 por 0, 1, 2, todos os números naturais até um certo ponto. Então, 3 vezes 0, 0. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 5, 15 e assim por diante. Desses 3 pontinhos aqui, reticências, significa que isso é indefinidamente, pode continuar. Então, o número de múltiplos de um número natural é infinito. Então, você pode ir até onde você quiser
sempre vai ter múltiplos acima desses. Então, os múltiplos de 3, por exemplo, são infinitos. Então é 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 e aí vai, infinitamente. Geralmente quando a gente quer escrever os múltiplos, pode indicar os 10 primeiros múltiplos, os 5 primeiros múltiplos e assim por diante. E no geral eles são infinitos. Um jeito prático de fazer os múltiplos, né? De encontrar os múltiplos. Sempre vai começar com 0, porque é o número vezes 0. Sempre vai começar com 0, que é o primeiro, é o menor. Se eu quero múltiplos de 3, então eu vou somar 3. Então 0 mais 3 dá 3, 3 mais 3, 6, 6 mais 3, 9, 9 mais 3, 12, e assim por diante. Sempre somando 3. Se eu quisesse múltiplos de 5, então começaria com 0, 10, 0 mais 5, 5, 5 mais 5, 10, 10 mais 5, 15 e assim por diante. Essa é uma forma prática de encontrar os múltiplos. Daqui vamos encontrar aqui como exemplo os múltiplos de 7. Então, os 10 primeiros múltiplos de 7. Então, múltiplos de 7 igual, abre chave. Então, seria 7 vezes 0, 7 vezes 1, 7 vezes 7, até 7 vezes 9, né? Quer dizer, a 9 tem 10 números. Ou pode começar aqui escrevendo 0, 0 mais 7, 7, mais 7, 14, tanto faz. Mas vamos fazer 7 vezes 0, 0. 7 vezes 1, 7. 7 vezes 2, 14. 7 vezes 3, 21. 7 vezes 4, 28. 7 vezes 5, 35. 7 vezes 6, 42. 7 vezes 7, 49. 7 vezes 8, 56. 7 vezes 9, 63. Aqui acabou os 10 primeiros múltiplos de 7. Encontrar os 5 primeiros múltiplos de 25. Então, aqui no exemplo 2, vamos contar os 5 primeiros múltiplos de 25. Então, seria 25 vezes 0, né? Dá 0. Os múltiplos de qualquer número, sempre o primeiro deles é o 0. O segundo é o próprio número, porque é 25 vezes 1, né? Se eu quiser de uma forma mais prática, 25 agora mais 25, 50. 50 mais 25, 75. 75 mais 25, 100. Então aqui são os primeiros 5 múltiplos de 25. Então a diferença aqui de divisores e múltiplos, uma delas é que divisores tem uma quantidade determinada, eles são finitos. Por exemplo, divisores de 30 são 8. Não existem outros divisores de 30, além desses. Já os múltiplos são infinitos. Então você pode
querer os 10 primeiros múltiplos, os 20 primeiros, os 100 primeiros, etc. Um outro detalhe, nos divisores sempre o primeiro divisor é o 1, porque não dá para dividir por zero. Divisão por zero é indefinido, o resultado não é um número. E o primeiro múltiplo é o zero. O primeiro divisor é 1, o primeiro múltiplo é 0. Então agora é seguir esses exemplos e fazer as questões 3 e 4 da apostila MP4. Qualquer dúvida é só chamar na sala de WhatsApp.